podemos viver conforme essa palavra. Nós estamos na primeira semana do tempo, recentemente encerrado o tempo do Natal, e a viva máxima do profeta Isaías que vai passar esse tempo até o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma luz resplandeceu. Durante toda esta semana, a oração coleta, a oração inicial da Santa Missa que eu estava acabando de fazer, ela diz e pede duas graças. Primeira, a luz, para compreender como agir coerentemente, para iluminar a inteligência, para que nós possamos reconhecer quais as atitudes dignas da vida que nós devemos viver, porque somos cristãos. E o segundo pedido é a coragem de agir conforme isso que sabemos e conhecemos, executar. Essa é a dinâmica do tempo comum. Eu digo de toda a vida cristã, é a dinâmica da fé. A fé é aquilo que ilumina a nossa inteligência. A fé comunica um ato de revelação à nossa inteligência, uma verdade eterna que não passa, mas não fica só no nosso intelecto, não fica só na nossa inteligência. A fé também convida a nossa vontade, ela convida aquilo que a igreja, essa Sagrada Escritura sempre fala que é uma oração. Por isso que é vontade, é a capacidade de agir com oração livremente, conforme Deus nos ilumina, Deus nos ilumina. E é exatamente isso que nós vemos na palavra de hoje. Nós estamos meditando nesse tempo comum, essa belíssima homilia aos Hebreus. Durante muitos anos foi atribuída a São Paulo este texto, porque tem características típicas de Paulo, mas os pesquisadores chegaram à conclusão que não poderia ser dentro de um problema de datação e de uma cultura que a carta aos Hebreus está dialogando. Ela está se posicionando, lembrando aos Hebreus onde eles estão inseridos numa realidade de presença, quem eles são. Por isso que se fala muito das promessas do sacerdócio. Hoje mostra-se uma verdade profunda para iluminar a nossa inteligência: que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é esse sumo sacerdote misericordioso, que Jesus assumiu a nossa humanidade, para que, assumindo aquilo que não era seu, elevasse essa humanidade até a divindade, a comunhão da Trindade. Isso é salvação. Salvação não é outra coisa senão viver de Deus, com Deus, para Deus. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos questiona nessas obras messiânicas. Ele revela as obras messiânicas, mas ele nos questiona. Nós vivemos pelos dons, as graças, os milagres que Deus pode fazer na nossa vida, porque Ele faz e Ele pode. Mas qual é a finalidade da nossa vida? Qual é a intenção de sermos cristãos? São os milagres, prodígios, libertações que Deus pode nos dar e nos dá liberdade? Ou é Ele mesmo? Ou caminhamos por Ele mesmo? Ou vamos fazendo a nossa vida e escolhendo viver como cristãos que somos por causa dele? A catequese sobre o sacramento da reconciliação traz essa máxima, esses dois pontos, esses dois polos, da atrição e da contrição. A atrição são aqueles que vivem um arrependimento por medo de fé. Eu tenho medo de ser condenado, eu tenho medo da condição. Isso é a atrição. Mas a contrição chega àqueles corações que percebem que Deus é sua bondade, Ele é extremamente generoso e nós, mas nós o traímos, nós perdemos, ferindo a sua dignidade, ferindo a sua aliança, ferindo o seu amor, ferindo a sua confiança.
nós reproduzimos o comportamento de Judas, traímos o nosso amigo, o nosso mestre bom Deus, pecamos. E por conta desse sentimento, dessa percepção, a vontade diz: eu não quero viver assim. A isso nós chamamos de conversão. Se há esse primeiro de fé, a conversão chega à conclusão que feriu o coração de Deus somente com minha mão. Por isso é isso que o Evangelho, um dos aspectos, quer colocar em nós de conversão hoje. Porque nós caminhamos pelas obras, pelas graças, pelos dons que Deus pode nos dar, nós caminhamos por Ele, para estar com Ele, para viver com Ele. Será que nós temos a graça de dizer que a minha casa é a casa de Jesus, que a minha morada é a morada do Senhor? Será que eu sendo curado, eu sendo convertido, modificado, eu sou assim como a sogra do Senhor, disposto a servir, disposto a me doar, a me gastar pelo Evangelho? Quais são as obras que vêm? São as obras da graça, as obras de salvação daqueles que encontraram Cristo, são obras simplesmente humanas e até egoístas. Que Deus nosso Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê a graça do seu Espírito Santo para que nós possamos de fato ter a inteligência da prudência, reconhecendo como agir, mas de fato temos a força de vontade de executar nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.